dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós não devemos fazer julgamentos em hipótese alguma. A Bíblia diz para julgarmos segundo a reta justiça. O único que pode julgar segundo a reta justiça é Deus, porque Ele é o único justo. E Jesus disse: não julgueis segundo a aparência. Eu digo, não julgueis em hipótese alguma, porque o mesmo Jesus diz em outro lugar: não julgueis para que não sejais julgados. É muito fácil julgar, coisa mais fácil que existe. Difícil é exercer misericórdia. E a Bíblia diz em Mateus 5 que aquele que não exerce misericórdia não alcançará misericórdia. São Mateus 6, Jesus disse: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se não perdoarmos, de maneira alguma alcançaremos perdão. E precisamos então observar que a Bíblia ensina para que não sejamos achados em falta, para que não soframos decepção, achando que estamos 100% certos. Quem julga geralmente acha que está certo, e muitas vezes é melhor ser o errado. Nós somos irmãos, somos uma família. Se tivermos algo contra alguém, devemos ir diretamente àquela pessoa, tirar nossas dúvidas, sanar nossas dificuldades e nunca criar barreiras, nunca criar más impressões das pessoas. Se for preciso até de ajudar a pessoa a superar certas coisas. Nós somos uma família, nós não estamos aqui para condenar ninguém, para lançar sombra sobre ninguém. Nós estamos aqui para sermos maior do que quem quer que seja. Nós estamos juntos no mesmo barco, tentando chegar no mesmo lugar, que é o céu. E nenhum de nós é digno. Cada um que chegar lá, chegará pela graça. Você sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Graça significa, eu não era digno, mas Ele me permitiu chegar. Foi a graça. Foi a graça. Como foi que você chegou aqui, irmão? Foi a graça. Então, se eu vou chegar lá pela graça, o que eu estou querendo fazer, meu irmão, chegar pela justiça? Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Ele era a graça. E desceu ali a lei e a justiça, que era Moisés e Elias. Então, se colocou os três ali no Monte da Transfiguração e 3 testemunhas assistindo, Pedro, Tiago e João. A justiça era Elias, que dizia: desça fogo do céu e consuma. Os cães lamberão seu sangue, falando para Acabe e para Jezabel. Ele era a justiça, cerrou o céu para não chover. E Moisés era a lei. Mas aí a voz disse:
se referindo à graça, a Ele ouvir. Então nós não somos salvos pela justiça e nem pela lei, nós somos salvos pela graça. Se eu sou salvo pela graça, então pronto, é ponto final. O Jim também pode ser salvo pela graça. A Maria Madalena também pode ser salvo pela graça. O ladrão da direita pode ser salvo pela graça. Tá certo? Concordam comigo? Mas nunca abra sua boca para ficar dizendo assim, eu acho que isso, eu penso que isso, eu imagino que isso, né? Tal, isso é aquilo. Irmão fulano fez isso, fez aquilo, está fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Vá até ele então e resolva o seu problema, mas não fique fazendo fofoquinhas, principalmente entre família, porque isso afasta o Espírito Santo da casa, afasta o Espírito Santo da pessoa, afasta o Espírito Santo da igreja. Se tem uma coisa que afasta o Espírito Santo da igreja, é mexerico. Então, não pode acontecer, isso não pode de forma alguma mesmo. Agora, existem os dois lados, né? Às vezes a pessoa julga pela aparência e, às vezes, pessoas não evitam a aparência do mal, causando escândalos aos fracos. Aí Jesus vem e diz, ai daquele que escandalizaram um dos meus pequeninos. A mesma Bíblia que diz, não julgueis pela aparência, também diz, abstenha de toda aparência do mal. Evite coisas que vão deixar especulações. O cuidado nosso, mesmo não sendo perfeito e nem dando conta de viver tudo que pregamos, se o pastor vivesse tudo que ele prega, ele não teria graça para com a igreja. Por isso foi que Deus não permitiu os anjos pregarem. Porque o irmão Branda disse que se um anjo chegasse aqui, pregasse algo, e você não vivesse aquilo, ele te cortaria com a espada a primeira vez que você desobedecesse. Porque ele não sabe o que é graça, o anjo. Por isso Deus não permitiu. Eles atentaram para isso, mas Deus não permitiu. Então, o pastor não vive tudo que prega, mas pelo menos ele luta de todas as formas contra tudo aquilo que causaria problema para ele, para a igreja. E então a gente tem o máximo de cuidado possível nos nossos ajuntamentos, nos nossos retiros e tudo que fazemos. Eu observo muito o pastor Joaquim, tento fazer igual, porque eu sei que se não for daquela forma, pode dar errado. Justamente por isso, porque além da aparência do mal, que às vezes pode escandalizar pessoas preciosas, né? Existe também o dar lugar ao diabo, que nós não devemos dar lugar ao diabo. E a gente tem que vigiar tudo isso. Às vezes o pastor vigia tudo isso pela igreja, quando a igreja está em uma certa situação que cabe ao pastor vigiar, né? Ele é o pastor, ele tem que vigiar o lobo, né? As ovelhas para o lobo não apanhá-las. Então, por exemplo, eu disse, ninguém tira foto no recantinho. Pois me parece que no recanto é permitido as pessoas tirarem fotos. Mas depois eu fui analisar, eu acho melhor não ser permitido mesmo. Mesmo não sendo permitido, mesmo sendo fotos tiradas oficialmente por pessoas que vão trazer para a igreja, para depois liberar, eu ainda tive que excluir várias fotos.
Tive que pedir ao irmão, exclui essa não pode sair, essa foto não pode existir. Agora imagina se fosse liberado então. Quantas fotos já não estaria na internet aí, as pessoas olhando e dizendo, Então, principalmente que nós temos olhos que poderão estar nos julgando, né? Com direito de julgar, com direito. Então, existem coisas que às vezes o pastor tem que estar sempre observando. Então, Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, por aí, ele disse, abstende-vos de toda aparência do mal, não deis lugar ao diabo. E eu disse um dia, eu me lembro bem, numa pregação, que às vezes não precisa ser propriamente o mal, mas a aparência já causa danos terríveis. Não precisa nem mesmo ser o mal, basta a aparência. Eu estou com algo no meu coração para falar, mas ainda não chegou a hora, sobre as características de um verdadeiro cristão. É muito profundo mesmo. Eu penso que está chegando a hora de falar sobre isso. É de balançar a igreja mesmo, é de balançar. Eu mesmo fico balançado, fico abalado, e é normal, porque somos humanos. Mas nós vimos no domingo passado o profeta dizendo, se você diz que é um cristão, então se prepare para a prova. Porque ela vem, você vai ter que provar realmente aquilo que você professou. E existem muitas coisas no meio da igreja que não é próprio de cristão. Sabendo que existem 3 classes de pessoas dentro da igreja. Cabe a cada um ter a convicção, a consciência em que classe você está. Claro que eu não sou infantil para pensar que eu sou o único pastor que vou ter uma igreja que tem só uma classe, e ela é só a classe genuína. Na minha igreja, todo mundo é cristão. Não, eu não vou pensar assim. Se o profeta disse que em todo ajuntamento tem 3 classes, na igreja dele tinha 3 classes, então é isso mesmo. Agora cabe a cada um dizer, eu estou em qual dessas classes? Eu me identifico com qual delas? Pode acontecer. Eu penso que pode acontecer, sim. De nós estarmos o mais próximo possível. O mais próximo possível. 100% nem irmão Brana viveu. Mas o mais próximo possível de um verdadeiro cristão. Que Deus nos ajude. Meu desejo é que cada pessoa que me dá seu dízimo, que toma a ceia que eu ministro e me chama de pastor, saiba o caminho, conheça o caminho. Saiba o que é certo e o que é errado. Cada um tem sua vida, tem seu livre-arbítrio, né? Mas o meu desejo é que cada um saiba realmente quando está errado, para ter a chance, né, de consertar. Porque não
não errando. É consertando os erros que nós vamos chegar lá. Não é não errando, é consertando. É sabendo quando errou e ter a graça, a grandeza, que isso é grandeza. Consertar um erro é grandeza. O homem, quando consegue consertar erros, ele é grande. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós todos, do púlpito até na portaria, porque eu mesmo sei quando eu erro. E dou graças a Deus por saber. Que Deus abençoe nossos irmãos pela internet e os irmãos que nos visitam. Irmã Fabiane, Deus te abençoe. Esses dias eu fiquei pensando, o irmão Wesley e a irmã Fabiane deve estar com raiva de mim. Eles sumiram de Araguaína. Mas é só pensamento. Mas não é verdade, né? Creio que não. Deus abençoe minha irmã, seus filhos, irmão Wesley. E o filho do irmão Lorisvaldo, né? É seu filho? Deus te abençoe. E também o outro irmão aí, do lado do irmão, Deus abençoe. Deus possa dar a vocês a recompensa de estarem conosco esta manhã. Mas são só esses que estão nos visitando. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Por falar em fotos do Recantinho, está liberado para pedir, né? Se pedir lá para o irmão Enoque, o DVD, porque não cabe em CD. São mais ou menos, acho que umas 1.300 fotos por aí. Aí você pega e vê todas elas e tira as que você interessar, né? As que não interessar, você deleta, né? Mas, contando assim que você tem a oportunidade de ver todas as fotos que foram tiradas lá. E as filmagens demoram mais um pouco, e tem que editar os cultos, as brincadeiras, os clipes. Então, lá em Goiânia, eles só liberam mesmo o DVD do Recanto da temporada em dezembro. Em agosto, eles só rodam alguma coisa lá no vídeo, mas só liberam mesmo em dezembro. É muito complicada a edição. Mas está liberado as fotos, você pode pedir lá. Eu quero ler no versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Só que eu vou ler só o primeiro versículo da carta. É o versículo 12. Apocalipse 2, 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nosso Pai Celestial, sempre quando chega a hora de vir para o púlpito, para atender o teu povo, a gente sofre muito, muito mesmo. Porque o Espírito do Senhor tem que usar a gente. E, na maioria das vezes, não é fácil ser usado pelo Senhor. O profeta do Senhor disse:
Você não sabe o que acompanha uma classe de ministério que tem que fazer as pessoas chorarem, que tem que fazer as pessoas se entristecerem, que tem que fazer as pessoas se consertarem. É muito grande isso para um homem, quando o próprio homem se encontra no mesmo barco, precisando também da mesma palavra, da mesma graça. E é bom para a igreja saber que o pastor também é humano, também tem família, também tem problemas, e ele tem que curar outros quando ele mesmo está precisando de cura. Jesus disse: médico, cura-te a ti mesmo, se referindo a ele próprio. E Senhor, nós te pedimos nesta manhã para envolver todos nós na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, e que possamos vencer a nós mesmos e deixarmos o Espírito Santo tomar conta de todo o nosso ser. Dá-nos a tua palavra nesta manhã, que venha nos ajudar a crescermos mais no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Domingo próximo é a Santa Ceia do Senhor, se Deus permitir. Se não acontecer o rapto antes, né? Estaremos aqui no próximo domingo para tomarmos a Santa Ceia do Senhor. E teremos a reunião dos diáconos no domingo também, às 3h da tarde, porque no sábado eu estarei em Bernardo Sayão, ministrando a Santa Ceia lá. Então, domingo será aqui e a reunião dos diáconos às 3h. E a escola dominical será muito especial. Eu preciso de todo mundo aqui. Eu sei que não estará todos, né? Sei que não estarão todos, mas pelo menos eu convido para estar todos na escola. Eu espero que não, mas ontem o pastor William me ligou, praticamente me deixando, como diz, ele disse: o pastor Paulo não está bem, de jeito nenhum, e qualquer coisa eu ligo para o senhor. A gente está aqui em suspense, né? Eu creio que estaremos aqui domingo próximo, mas qualquer coisa, se eu não estiver, depois que a gente voltar, a gente faz a reunião que eu pretendo fazer na escola, né? E os irmãos, lembrem dele na oração, lembrem da sua família, da nossa família, e vamos prosseguindo aí na batalha, até que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, né? Em nossas vidas. A gente fica sofrendo, assim, uma certa expectação, algo é difícil, desgastante, mas Deus dá força para nós. Nós vamos ver nesta manhã alguns ensinamentos do profeta na mensagem à era de Pérgamo, que é muito fundamental, ou seja, é fundamental para a nossa firmeza
espiritual, para a nossa certeza de arrebatamento. Eu quero, como eu disse sexta-feira, eu quero que você não decore nada, mas também não perca nada. Porque foi dito sexta-feira, um destaque, né, de sexta-feira. Às vezes você não consegue saber, quando termina o culto, nem qual foi a escritura que o pastor leu, mas não passou nenhuma palavra por cima da sua cabeça. E outro, às vezes, decora quase tudo, mas não recebeu nada, ficou só na mente. Então, o importante não é na mente, o importante é no coração. Só que tem um detalhe, a palavra não desce para o coração sem passar na mente. Sua mente tem que estar limpa. O profeta disse que ela é o canal. Não tem como descer nada para o coração sem entrar pela porta. E a porta é a mente. Então, se nós estamos aqui dentro com a mente ocupada com outras coisas, a palavra vai passar tudo por cima da sua cabeça. Mas se você conseguir colocar sua mente na palavra, ela vai descer para a sua alma. Tá certo? Mas o profeta diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Que vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Agora, vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Nestas palavras, 2 pontos, nestas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como o Deus imutável. Em cada era, Jesus é apresentado com uma característica de Deus. Característica da divindade. Ele foi apresentado, Jesus foi apresentado na primeira era como o Deus imutável. Na era de Esmirna, o vimos como o único Deus verdadeiro, e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Nós não podemos considerar a palavra de Deus só a letra. Ela é viva. E eficaz, quer dizer, poderosa. E mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Não tem como, ninguém pode se esconder da palavra. Não tem jeito. A palavra, ela é tão tremenda que nenhuma pessoa
pode se esconder dela, pode se esquivar dela, não tem jeito. Não passa. Não passa no filtro da palavra. Pode ser a mínima falha, não passa no filtro da palavra. Nós damos graças a Deus por sermos uma igreja que temos a palavra, que temos o filtro da palavra, que temos o espelho da palavra, diante da qual não passa nossos erros. E não passando nossos erros, então ela nos traz ao acerto. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai no mais profundo do ser. Ela vai aonde o psicólogo não vai. O psiquiatra não vai. Porque foi permitido. Deus permitiu. O psiquiatra ir até o psíquico. Mas não é a alma, é o espírito. O psiquiatra trata das doenças do espírito. O psicólogo trata da moral, da conduta. Mas ninguém pode tratar da alma, senão a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode ir até a divisão da alma e do espírito. O psiquiatra não vai. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tomai a espada, Efésios 6,17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você quer vencer a enfermidade? Você quer vencer todos os espíritos malignos? Você quer vencer o mundo? A arma é a palavra de Deus. Ela é a espada. Está escrito. Quando você se estabelece no que está escrito, não tem terremoto que pode te derrubar. Mas quando se estabelece emoção, sensação, lágrimas e arrepios, não aguenta o primeiro vendaval. E Apocalipse 19, 13 e 15, parte A do versículo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Nome pelo qual Jesus é chamado quando ele vier em sua glória, é a palavra de Deus. E da sua boca saía uma aguda espada. João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Isso aqui tiraria todas as dúvidas dos trinitarianos. Palavra, veja, eles dizem que tem 3 deuses. Não, não é 3 deuses, são 3. O Pai, que é Deus, a Palavra e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E esses 3 são um. Agora podemos ver sua associação com a palavra. A associação de quem com a palavra? Jesus, certo? Ele é a palavra. Apenas a palavra
se materializou em uma forma de homem, se tornou homem. Mas aquele homem era a palavra de Deus, que estava na boca de Davi, na boca de Isaías, na boca de todos os profetas. Vamos continuar aqui, porque senão eu vou adiantando. Em João 1, verso 1, onde diz: no princípio era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Verbo significa isso. Ora, um pensamento expressado é uma palavra, ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. Cristo, o mistério de Deus revelado. O que é o mistério? Pensamento. Seus pensamentos são mistérios. Ele só deixa de ser mistério depois que você abre a boca e fala. Mas ninguém sabe o que está na sua mente. Ninguém sabe o que você está pensando. Só Deus. Mas depois que você fala, pronto, não tem como voltar para trás e dizer, não, você falou, expressou o pensamento, não é mistério mais. Aí, aqui a gente tira lições práticas, né? Vamos lá para a mensagem do 7º selo. Rombrana diz: você vai comprar, vender, fazer qualquer coisa, montar um negócio, uma empresa. Ele diz: o seu sucesso está no segredo, está no silêncio. Você vai montar algo e já começa a falar aquilo para todo mundo, você já vai começar fracassado. Nós devemos falar as coisas, expressar as coisas só na hora certa. Oh, quem dera que nós pudéssemos fazer isso. Ajuda-nos, Senhor. Me ajuda a ser um homem de segredos. Ora sim, me ajuda a ser uma mulher de segredos. Ninguém tem que ficar sabendo da minha vida, dos detalhes da minha vida. Porque o primeiro a saber de tudo a meu respeito, quando eu abro a minha boca, é o diabo. O profeta diz: enquanto você não fala, o diabo não sabe o que está na sua mente. Porque ele não é onisciente. Só Deus é onisciente, Satanás não. Eu sempre gosto de fazer essa observação. Ele pode colocar pensamentos em nossas mentes, mas ele não é capaz de saber o que você está pensando. Ele não é capaz de saber o propósito do seu coração. Porque o propósito do seu coração vem para a mente, e da mente vem para a língua, e da língua então vem para a expressão, a consumação. Mas, continuando aqui então, Jesus foi a expressão do conceito de Deus, do pensamento de Deus, do plano de Deus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1, verso 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O profeta é aquele que transmite o pensamento de Deus. Deus fala para ele e ele fala para o povo. Isso começou lá com Moisés, né?
A nós falou-nos nesses últimos dias. Nós vimos na última mensagem que lemos sobre os últimos dias ser os últimos 2000 anos. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aí o irmão Brano coloca entre parênteses, logos, a expressão. Logos quer dizer a expressão do pensamento. Então ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus. Era a expressa imagem de Deus. Novamente em João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne. Pensamento, o conceito, se fez. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém podia se aproximar, e ao qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. Aquele Deus que, quando descia no Monte Sinai, nada podia tocar no monte, nem mesmo os animais. Apenas Moisés podia estar ali na sua presença. Agora João estava com a cabeça no seu peito. Ei, que coisa, hein? Agora os discípulos estavam sentados bem ao lado dele, sentindo o seu calor, seu suor. João disse: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, quer dizer, único, que está no seio do Pai, quer dizer que é a essência de Deus, esse o fez conhecer. Você não pode chegar a Deus, você não pode conhecer a Deus fora de Jesus. Deus que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou coluna de fogo, que infundia temor no coração dos homens, este Deus cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas, agora tornava-se Emanuel, Deus conosco. Com razão, Pedro diz: para onde iremos nós? Em outras palavras, né? Se o Senhor é Deus conosco, nós vamos para onde? Nós vamos para quem? Declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exegese, que significa explicar e esclarecer completa e minuciosamente. É isso que a palavra viva, Jesus, fez. Ele nos trouxe Deus, porque Ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele, em 1 João 1, verso 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, logos, significa linguagem,
o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida que estava com o Pai foi manifestada. Jesus, vida eterna, conquistou a morte. Como? Morrendo e voltando à vida novamente. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, quer dizer, participação da mesma bênção, seja herdeiro da mesma promessa. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu quero que você, irmão, faça o que eu te pedi no início. Não deixa passar nada por cima da sua cabeça, não. Porque quando chegar o momento que você precisar realmente saber quem você é, em que você está crendo, quem é esse Jesus que você diz que crê, você realmente crerá. Você realmente saberá onde você está firmado. É a revelação da palavra que traz uma fé inabalável para dentro da gente. Não é barulheira, não é dom, não é coisas para causar emoção que traz fé inabalável, não. Fé na hora suprema. É a revelação da palavra que traz. E a revelação da palavra você recebe ela no banco da igreja. Não é no sonho, não. Não é na visão, não. Não é na sala de aula do seminário, não. É no banco da igreja, ouvindo a pregação de William Marion Branham. Você recebe a revelação da palavra. Revelação é fazer claro, é abrir, é mostrar. Não é sonhar, não é ter visão, não é ouvir vozes, como um pastor que se descambou para o ismo, disse uma vez no encontro, tentando nos fazer aceitar suas revelações. Ele disse: Deus desceu no meu quarto nessa madrugada e falou isso e isso e isso para mim. O pastor Joaquim chegou e disse: pois se descer e falar para mim isso aí que não está na mensagem do irmão Branham, eu chamo de anátema. Pode descer no meu quarto, pode falar que é Deus. Se mostrar uma revelação para mim que o irmão Branham não mostrou, é anátema. Pode ouvir vozes, pode ver anjo, chegar e dizer: eu sou Deus, eu vim falar para você, isso e aquilo, é anátema, porque a maneira de Deus não muda. O profeta disse: Deus não muda, nem em sua essência, nem em seus modos de agir. Ele se manifestou a profetas. A nós, ele fala através dos profetas. Por isso, a verdadeira revelação você não recebe em DVDzinho que vem pelo correio aí, de homens descomprometidos, que não tem compromisso com a alma de ninguém, com aquelas revelações absurdas, recebidas quando estava dormindo, quando estava vendo visão, quando estava em êxtase, quando estava não sei aonde.
A verdadeira revelação você recebe no ouvido aqui, ouvindo o seu pastor pregar para você a mensagem do seu profeta. Diga assim, ó, o irmão Brana, diga, o irmão Brana, diga bem forte, o irmão Brana é meu profeta. A revelação de Deus para mim veio através do meu profeta. E eu quero um pastor que me entrega o que o meu profeta deixou. Porque é nisso que está a fé inabalável. Que nem a morte abala, nem a enfermidade abala, nem as tragédias da vida abala. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, contra a revelação. Agora, em Hebreus 1, verso 1 ao 3, observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como homem ao homem. Deus expressando a si mesmo como homem ao homem. Vindo para a dimensão do homem. Descendo da glória para a dimensão humana. Oh, meu Deus! O profeta diz: multiplique isso milhões de vezes, se fosse você descendo a um chiqueiro para se tornar um porco. Ele diz: a humilhação foi milhões de vezes maior. Deus se tornar um homem, descer aqui nessa dimensão. Mas há algo mais a notar nestes versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quero que você observe aqui na margem de sua Bíblia. Bíblia com referências e nota do tradutor. Bíblia com referência e anotações do Dr. Scofield. E você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Deveria ser nós, não pelos. Então, lê-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais, não é nós, é nos, né? Nos. N-O-S, nos. Deus falou antigamente aos pais nos profetas, por meio da palavra. 1 Samuel 3:21, parte B. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Isso revela 1 João 5:7, perfeitamente. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. Ele veio revelar o Pai. Mostra-nos o Pai. Pois eu já estou aqui revelando o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Jesus era a palavra viva. Viva. Eu quero botar aí, fazer isso aqui. Palavra viva. Tem uma parte aqui na frente que não vai ser possível chegar lá hoje. Eu queria tanto chegar, mas meu Jesus, só se nós ficássemos aqui o dia todinho, até talvez meia-noite. São apenas, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas, mas não dá. Gasta mais ou menos um mês, ou até mais.
Mas é tremendo isso aqui, porque eu queria, irmãos, que vocês chegassem a compreender o que significa a palavra viva. Viva. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é a mesma Bíblia viva. E nós, como noiva dele, somos o quê? Você tem que crer na palavra que é você. A palavra é você andando na rua. É você estudando. É você comprando. É você vendendo. É você se casando. É você criando filhos. É você vivendo. Às vezes nós temos tanta dificuldade de crer na palavra escrita, quando nós devíamos crer que a palavra escrita já é nós. Eu quero que você entenda claramente que Jesus é a palavra viva. Ele é o segundo Adão. Louvado seja Deus. Hoje, aqui agora, ó, Ele ainda é essa palavra viva. Você está ouvindo a palavra aqui através desse microfone, não está? A palavra escrita, a palavra falada, e você diz amém. Palavra viva dizendo amém. Vou repetir. Aqui está a palavra escrita. Aqui, né? Também, principalmente, está a palavra escrita. Aqui nesse microfone está a palavra pregada. E aí no banco está a palavra viva. Amém? Você quer dar glória a Deus? Três, e esses três se tornam um. Palavra escrita, palavra pregada e palavra viva. Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é outra coisa senão a palavra viva. Gente, tremendo, viu? Essa igreja aqui, essa igrejinha, desse povinho. Se você pudesse saber quem é você, como eleito, não como humano. Como humano nós somos os piores, nós somos a escória. Como humano nós somos os renegados, mas como eleitos nós somos a nata. Como eleitos, nós somos mais preciosos do que o ouro provado no fogo. Saiba diferenciar essas duas situações. Como humano, eu sou o pior, mas como eleito, eu sou noiva de Jesus Cristo, e por isso eu sou do mesmo material que Ele é, a palavra. É mais poderoso do que a palavra. Quando Satanás esbarrou com Jesus, ele se esbarrou com a palavra. Quando ele se esbarra conosco, ele se esbarra com a palavra. Por isso essa igreja é um exército invencível. Você faz parte desse exército? Você marcha nele? Talvez eu seja o último da fila, mas eu estou nele. Amém. Aleluia. Exército invencível. Você faz parte de uma igreja invencível. Você está numa igreja que o mundo não pode vencê-la.
esse mundo bonito, fantástico, maravilhoso, não pode enganá-la. Essa Eva, desse Adão, desse último Adão, ela foi feita para não ser enganada. Sabe de uma coisa? Lá no Éden foi o contrário. O diabo chegou na Eva primeiro. Por isso Adão caiu. Agora essa aqui não. O diabo chegou, foi no Adão primeiro e o Adão lhe repreendeu. Que a Eva agora não pode cair. Coisa boa! Se a serpente tivesse vindo para enganar Adão, nós não teríamos caído, porque Adão não cairia. Ele era a palavra de Deus, ele era filho de Deus, ele não podia cair com a serpente. Mas Eva, sendo um subproduto, foi feita para ser enganada. Por isso é que a mulher não é profeta, como é que é? O apóstolo Paulo não deu o direito dela pregar, dela ensinar, porque ela foi enganada. Mas desta vez foi o contrário. A serpente chegou no Adão, em Jesus, e ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, vai-te, Satanás. E agora essa noiva formada pela palavra, porque, meus irmãos, eu sou convicto nisso que eu estou dizendo. Essa noivinha aqui, ó, essa igrejinha aqui, ela é formada pela palavra pura. Não tem dogmas no meio. Na mensagem do irmão Brana você não encontra dogma, você não encontra credos. É Bíblia pura. Não existe credo do Tabernáculo Brana. Não existe. Não existe dogma do Tabernáculo Brana. Não. E nem mensagem do Tabernáculo Brana. É a mensagem da Bíblia. Pura palavra de Deus. A nossa fé está estabelecida na palavra pura. Pura. Quando Jesus esteve na terra, ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Que coisa boa. Mais uma vez eu repito, Pedro tinha razão. Ele disse: só de ti procede as palavras da vida eterna. Jesus disse: não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Você não precisa se preocupar em fazer nada não, irmão. Você não precisa se preocupar em fazer nada não, irmão. A única coisa que você tem que fazer é deixar a palavra viver em você. Ela fará as obras. Tá certo? Deixa que a palavra fará as obras. Só que às vezes nós não queremos esperar na palavra, nós queremos fazer, nós somos apressados, apavorados, achamos que vai passar da hora, quando Jesus não se preocupou se o irmão de Marta ia para a sepultura, se ele ia desmanchar, se ele ia feder. Jesus não preocupou com aquilo. Ele somente esperou a hora certa que o Pai agisse. Ah, meu Deus, acho que nós podíamos agora fechar nossas Bíblias e ir embora para casa. Isso é tremendo demais, gente. Mas
Marta me ligou, Marta falou que o irmão dela está ruim, eu tenho que ir logo. Ô, João, Pedro, toma conta aí do culto aí, eu tenho que ir lá visitar a Marta, eu tenho que correr, porque senão o irmão dela vai morrer, e depois ela vai falar de mim, vai falar que eu não tenho amor, vai falar que eu sou falso. Não, essas coisas não passavam na mente de Jesus. Ei, meu Deus. A vontade de parar mesmo, viu? Ficar paradinho com isso aqui, ó. Ficar só meditando nisso o resto do dia. Jesus não se preocupou com o que Marta ia pensar, com o que Maria ia pensar, com a situação de Lázaro. Jesus não pensou, ele não pensou que eles iam julgar ele mal, que depois eles não iam aceitar ele mais lá na casa deles. Ele não pensou nada disso. Ele ficou quietinho. Quando o Pai agiu, aí ele agiu. Oh, meu Deus. Ajuda nós, como diz o pastor Euclides. Ajuda nós a alcançarmos essa maturidade, Senhor. Deixarmos de ser apavorados, preocupados com o que vão pensar, com o que vão falar, com o que vai acontecer. Vamos tirar essas meninices da nossa cabeça. Eu não tenho que me preocupar com nada, a não ser em deixar a palavra estar fazendo as obras através de mim. Quando Ele me levar, eu vou. Quando Ele falar, eu abro a boca. Nós erramos o alvo demais por causa disso. Porque nós começamos a colocar o elemento humano misturado. Ombrana fala sobre isso. Ele diz, Deus não age junto com o elemento humano. Ou você tem a mente de Cristo, ou você tem a mente do mundo. A mente carnal. Ou você tem a mente de Cristo, ou você é apavorado, é agitado, é preocupado, é falante, é desesperado. Um dos dois. E aí você pode falar, correr, lutar, desesperar e agir, vai dar tudo errado. Se Jesus tivesse ido fora de hora, ele não tinha feito aquela obra. Por isso ele não foi antes da hora. Mas passou da hora, não passou? Passou, e muito. Já tinham feito o velório, já tinha chorado, já tinha sofrido demais, tinha feito o enterro, e já tinha passado 4 dias, e agora já estava começando a aceitar que o irmão tinha morrido e tal. Passou da hora, sim, para a mente humana. Para o impossível, passou da hora. Mas para aquele que tudo é possível, nada passa da hora. Ah, meu Deus. Você crer que até depois de morto, Ele ainda pode agir? A mente de Cristo não apavora. A mente de Cristo é a mente de Cristo, é Cristo agindo. É a palavra agindo. Vou repetir, Cristo é a palavra vivendo. É a palavra feita carne. Cristão não é outra coisa, é a palavra feita carne. Talvez nós estamos perto.
já estamos bem próximos, que vai chegar um tremendo batismo para todos aqueles que estão firmes, perseverando, lutando contra si mesmo. Vai chegar um tremendo batismo. Você chegará a ser a palavra em sua plenitude, ao ponto de sua palavra trazer seu pai, sua mãe, seu irmão, seu ente querido, que está lá do outro lado. Ao ponto de a sua palavra consertar o braço, a perna, o olho, seja lá o que for, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, de quem quer que seja. Esse será um tremendo batismo. Eu quero estar em ordem para isso. Eu quero estar lutando. Eu sei que eu não sou o que eu devo ser. Eu sei que eu não sou o que eu quero ser. Mas eu quero estar lutando, lutando, lutando todo dia, dia e noite, contra mim mesmo, até chegar aquele momento. Quando esse elemento humano vai sair de cena. Amém? Depois eu tenho que assistir essa pregação de novo, porque, meu Deus, às vezes eu sou muito abençoado assistindo a pregação, porque eu prego e tem muita coisa que às vezes a gente fala, né, e depois a gente vai assistindo, mas eu não vi eu falando isso. Mas isso aqui é tremendo, gente, é maravilhoso demais. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito, habitando interiormente e manifestando-se em palavras e obras. A fé sem obras é morta. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito é Deus. Todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente, e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida, e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos capítulo 1, verso 1 e João 7,16. É tremendo demais, gente. Como que uma pessoa pode dizer, eu tenho o Espírito Santo, e negar partes da Bíblia? Dá para você entender? Pior que elas falam em línguas, fazem tudo que dão conta de fazer para tentar provar que tem o Espírito Santo. Mas quando você mostra a palavra, eles espirram fora. Mas você pode dizer assim, mas comigo foi diferente. Eu não vivi na era do pentecostalismo, que não tem nada a ver com Pentecostes.
Pentecostes foi lá no cenáculo. Fala de 50 dias, Pentecostes, quer dizer, 50 dias, a festa do Pentecostes. Havia 50 dias a partir da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo desceu ali uma vez por todas. Agora, ali na Nova York, em 1906, quando começaram a falar em línguas e profetizar, aquilo ali não era a descida do Espírito Santo, não. Aquilo ali era a manifestação dos dons pentecostais. Dons pentecostais, que tinha sido enterrado lá nas eras primitivas. Eles se manifestaram novamente, aquilo já estava na igreja, lá no princípio. Se manifestou outra vez. Mas não era tudo, a igreja estava chegando ainda à total restauração, que seria a mensagem do profeta. Então eles foram apenas a flor, eles foram apenas o último estágio para aparecer a semente que havia sido plantada. Quando passou aquele estágio, chegou o estágio do amadurecimento da semente, aquilo ficou para trás. Então nós não somos da era do pentecostalismo, que foi no início da era de Laodiceia. Por isso não falamos em línguas, não profetizamos e tal, porque não somos daquela era. Aquela era passou e nós não vamos forçar a igreja a um pentecostalismo para dizer que a igreja está bem, não. Aquilo ficou para trás. Agora chegou a era da palavra em sua totalidade. Chegou a era do que é perfeito se manifestar. E quando o que é perfeito chega, aquelas coisas, Paulo diz que seriam aniquiladas. E nós temos então a palavra perfeita. E o que prova que você é um predestinado e tem o Espírito Santo é que você recebeu essa palavra. Agora, pode vir alguém para mim e dizer assim: o irmão fulano, ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele aquele irmão, tal, falar o que quiser do irmão para mim. Eu vou dizer uma coisa, mas esse irmão crê no profeta? Crê, diz que crê. Mas crê, porque senão ele não estaria aqui não. Porque essa igreja aqui gente do céu, ser crente dessa igreja aqui é difícil demais. Se não crê no profeta, não dá conta. Não dá conta, não. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, fez isso, fez aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, tudo bem. Mas ele crê na mensagem? Crê. Então, Deus ama ele. Deus ama ela. E quem sou eu para aborrecer a quem Deus ama? Deus não amou Jacó, não foi porque Jacó era bonzinho, não. Deus amou Jacó antes dele nascer, porque Deus sabia que Jacó creria na primogenitura. E Esaú, sendo o perfeito, sendo o bom, sendo aquele que tem todas as qualidades, não creria, desprezaria. Eu prefiro um irmão que tem cicatrizes para todo lado, marcas para todo lado, e bombardeios para todo lado, e já sofreu todo tipo de vergonhas e lutas, mas ele crê na primogenitura, ele crê no Espírito Santo, ele crê na palavra, ele crê no profeta. Eu prefiro ele do que aquele que não tem onde você pôr a mão nele. Ele é um santo,
mas despreza a mensagem. Esaú era um santo, mas desprezou a primogenitura. Jacó era um trapaceiro, mas lutou pela primogenitura. Ah, gente, você está aqui nessa manhã, talvez como um trapaceiro, talvez como um Jacó, mas você está lutando pela primogenitura. Cada culto que você vem, você está dizendo: eu estou lutando, pastor, eu estou lutando, eu vou lutar até o fim. Pastor Joaquim disse num programa: Jacó lutou com o anjo, até que aquele anjo transformou ele. O pastor Joaquim disse: você está lutando com o anjo. Aqui o anjo, ó. Ele diz: lute com este anjo. No finalzinho de tudo, ele vai te transformar, ele vai mudar o seu andar, ele vai mudar seu nome, ele vai fazer de você, desse renegado, desse insuportável, desse problemático, ele vai fazer de você um príncipe com ele, porque você sabe quem você é, você não se engana a si mesmo. Você sabe que você não é nada, você não tem nada que possa ser contado, mas você está lutando pela primogenitura, você está lutando pelo sinal, você está lutando pela transformação, você não está conformado com o que você é. Vocês não sabem a luta que eu enfrento para entrar nesse púlpito aqui, porque eu não conformo. Eu fico ali naquele escritório só pensando assim: meu Deus, não é eu, se eu pudesse entregar esse trabalho, se tivesse outro para tomar conta. Oh, meu Deus, eu vou ter que pregar de novo, eu vou ter que pregar isso aqui mesmo. Será que é eu mesmo? Eu não posso, não é eu não. Diz o hino, eu ainda estou aqui. Você entra essa porta aí dizendo assim: eu vim, mas para mim acho que não tem jeito mais não. Continua lutando, pode continuar. O anjo está aqui. Lute com ele. Lute com a mensagem. É no finalzinho da batalha que a transformação vai acontecer. Não é agora não. Ele só quer que você continue lutando. Não conformando com o que você é. Quando chegar no finalzinho, bem no finalzinho, quando o sol estiver para aparecer, quando Jesus estiver para aparecer nas nuvens, nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus! Te ajudou? Me ajudou demais. Eu vou para casa agora bem melhor. Agora eu vou sem dor aqui, ó. É uma dor assim, ó, que a gente sofre o tempo todo. Tem dia que eu fico pensando: meu Deus, como é que eu suporto isso? Uma dor assim, 24 horas por dia. Porque o inimigo trabalha o tempo todo dizendo: você não é digno, você não é o homem. Como diz o outro lá, pastor Joaquim, né? Você não é o homem para Goiânia. Você não é, você não pode. Não, você não dá conta, você não vive. O tempo todo. Aquela dor assim. Ó. Mas agora ela sumiu. Porque eu vou lutar até o fim. Se eu não puder mais estar nesse púlpito, eu estarei aí em algum lugarzinho aí, lutando até o fim. No fim, quando o sol estiver para nascer, eu serei transformado. Você será transformado. Aleluia!
Graças a Deus! Vamos ficar de pé, meus irmãos. É maravilhoso, a palavra é maravilhosa demais. Eu creio que você foi abençoado. Oh, Pai, eu sei, tenho plena certeza que o Espírito Santo do Senhor nos ajudou, nos abençoou. Não é aquilo, é isto. Não é aquilo que o inimigo traz na nossa mente. É isto que o Senhor falou. Quero segurar na Tua palavra. Que cada um de nós possamos segurar em Tua palavra, em Tua misericórdia, e permanecermos na batalha. Esforça a nossa coragem, Senhor, para lutarmos com esta mensagem, até o raiar do dia, quando nós seremos transformados. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a nossa fé, que todos voltem para casa aliviados da dor, do cansaço, aliviados desta enfermidade, destes espíritos opressores, que todos voltem regozijando com a bênção desta reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. 4h estaremos aqui de novo para o companheirismo, e às 18h, se Deus quiser, se Deus permitir. 3h, os evangelistas. Abracem uns aos outros, e até à tarde, se Deus quiser. Amém. Olhos contemplando